africana. Qual é a importância dos nomes, afinal? Olha, o nome na ancestralidade Ntu, na nossa língua Congo, é chamado de, falamos Lizina, ok? Lizina, quando é plural, Mazina. O rei ensina o que? Sua Majestade, em toda a terra de Moisés, para dominar um povo. Para dominar o quê? Um povo. Precisa atacar critérios da força ancestral desse povo e desconectar-nos da fonte que gera vida para esse povo. Quais são esses critérios? Precisas mudar a língua desse povo. Por isso que nós hoje, sendo Bantu, estamos a nos comunicar em quê? Em português. Esse é um outro tema. Muda os nomes desse povo, porque o nome, de acordo com o ensino da Sua Majestade, está no Madiela, que é o nosso livro, representa o ser da pessoa, é um endereço energético. Muda o conceito da família, muda a espiritualidade, ok? Então, muda a identidade desse povo. Mas voltando na questão do nome, vamos dar um exemplo prático porque que nós, quando fomos colonizados, a primeira preocupação do colonizador era mudar os nossos nomes. Por quê? Porque como os nomes representam o nosso ser, tudo aquilo que você é, que você faz, tem a ver com o teu nome. Ou seja, quando te é dado um nome, você se conecta com o endereço energético daquele nome. Por exemplo, Manuel é um nome cujo endereço energético é Grécia e Roma. Então, todas as vezes que esta alma, que na minha linhagem genealógica, na minha ancestralidade, ou seja, na minha existência, não é chamada de Manuel, todas as vezes que eu faço alguma coisa como Manuel, o benefício, a energia vai vibrar para lá. Grécia. Por isso que o povo africano reza muito, como se diz, né? Nós falamos com o Sambila, que é comunicar-se, nós nos comunicamos com os nossos ancestrais. O samba. Okay. Ora muito. Mas não tem nada. Não tem resultado. Estão a orar em nome de quem? De uma divindade que pertence a essa terra? Não. Então, a questão dos nomes é uma questão fundamental porque representa o ser da pessoa. E os nossos nomes devem estar ligados a Kikulo. Kikulo é aquilo que se chama ancestralidade ou antiguidade, aquilo que é antigo. Ou seja, os teus ancestrais, que são a manifestação, tu és a manifestação presente dos teus quê? Sim, ancestrais. Concorda, não? Concordo. Por isso que nós falamos de reencarnação. Sim, já ia dizer isso. Então, o processo é esse. E eu já queria, sem perder o fio, vou querer que depois o diretor diga, porque o nome, não é, tem a ver com a nossa ancestralidade e nós, como somos fruto de reencarnação, desencarnamos e encarnamos novamente. Eu vou querer saber também quantas vezes, por exemplo, não é, aqui o rei Tade de Ambuíço já reencarnou. Porque pela profundidade do conhecimento e em função do anúncio que se fez da vinda dele, né, acredito que ele já esteve aqui, não é, ou em outras regiões várias vezes. Tá bem, vou lhe falar só da última reencarnação, da penúltima reencarnação dele, que é a reencarnação de Simão Kimbangu, de Antuguno. Loucura para muitos. Mas quem quiser aprofundar isso, entra na Escola de Sabedoria, ou existem vários ensinos que a própria Sua Majestade, os profetas da nossa terra testificam o que eu lhe digo, porque existem certos mistérios que é necessário entrar na escola para se aprender. Sim. Mas relativamente aos nomes, o que é que acontece com as nossas conservatórias? As nossas conservatórias funcionam com leis ocidentais. Não funcionam com as leis do povo Ntu, que são estas leis que Tade de Ambuíço, o rei de todos os reinos que se dividiram em sub-reinos, hoje ensina. Congo voltou no mapa.